A paz para todos, família aqui do canal do Espírito Santo, aqueles que também não são da família ainda, mas que possam estar vendo esse vídeo agora, se ajunte aí, chega mais, sente aqui, faça parte da família também, sinta-se em casa, pois iremos trazer mais um vídeo agora aqui para estarmos compartilhando, da palavra de Deus e sobre as coisas que há de vir para nós que ainda estamos de passagem aqui por essa terra. Pois então, antes de mais nada, como sempre, pois aqui trata-se de um canal onde nós precisamos que você entenda que precisamos que você se inscreva, você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito, que compartilhe essa mensagem, que deixe aí o seu like, que possa estar nos ajudando aí a levar a palavra a mais pessoas. Portanto, então, eu quero ler aqui uma palavra que está no livro de 1 Tessalonicenses, a partir do seu capítulo 4, no seu versículo 16, a palavra aqui diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Pois bem, palavra que eu li aqui para nós estarmos meditando um pouquinho nessa palavra. A palavra está falando a respeito do fim, a respeito do arrebatamento, e esse é um dos termos mais importantes da Bíblia, juntamente com a mensagem da cruz. Porque aqui fala-se de arrebatamento, fala-se da volta de Jesus, e a mensagem da cruz fala do amor de Cristo por essa humanidade, ao ponto de Deus dar o seu Filho para vir e morrer por nós. Pois então, falando-se do arrebatamento, da volta de Jesus, essa palavra ela é uma das espinhas dorsal do cristianismo. E a mensagem da cruz, nada mais, como eu já disse, do que o amor de Jesus por nós. A Bíblia, ela fala que somos peregrinos aqui nessa terra. Ou quer que seja peregrino, isso foi falado pelo apóstolo Paulo. Peregrinos é aquele que passa por um lugar, mas ele não fica naquele lugar, ele não pertence àquele lugar. E isso é para nós, porque o apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos tudo por essa vida, apenas por essa vida, nós seremos os piores dos miseráveis dessa terra. Pois a palavra ela é bem clara que fala da vinda do Senhor Jesus. Na primeira vinda, Jesus, ele veio a essa terra como um servo. Ele veio como um servo e a palavra diz que ele se fez, que ele era o verbo. No princípio ele era o verbo e o verbo era Deus. E então ele se fez carne e veio para viver no meio de nós. Ele habitou aqui no meio de nós através do seu Filho Jesus. E nessa primeira vinda dele, ele sofreu todas as agruras aqui da terra. Aqui na terra, ele apanhou, ele foi açoitado, tudo foi acontecido com ele. Ele foi cuspido, ele foi desacreditado. E como se não bastasse, ele foi crucificado. Mas na segunda vinda não será mais como a primeira. Na primeira ele veio como servo, mas na segunda vinda ele virá como um rei. Ele virá para julgar. Então, quando ele vir nesta segunda vinda, tudo será diferente. Na primeira vinda, vocês lembram? Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um burrinho que até então ninguém havia montado. Mas ele entrou humildemente, montado em um burrinho, porque ele veio para nos mostrar que com humildade nós conseguiríamos viver nessa terra. Mas na segunda vinda, agora que as suas instruções já foram todas dadas,
ele virá diferente. A palavra diz que ele virá montado em um cavalo branco e que em suas coxas estarão escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vai vir mais daquela primeira forma, será totalmente diferente. E mais, a palavra diz que ele virá como um ladrão, pois não sabemos nem a hora, nem o dia em que o ladrão virá. Mas mesmo assim, ele ainda deixou vários sinais para nós. Ele deixou sinais de suas vindas, esses que se mostram aí até hoje. Nós temos alguns sinais, talvez eu possa deixar aqui uns 3 tipos de sinais que o Senhor deixou. Lá no livro de Daniel, no seu capítulo 12, a partir do versículo 4, lá o Senhor fala a respeito da ciência, que haveria um tempo em que a ciência iria crescer de tal maneira, que a tecnologia iria crescer de tal maneira que seria assustadora. Quem de nós não ouvimos falar aí que o homem pisou na lua? Muitos ainda contestam essa passagem, esse acontecimento, mas até então, até que nos prove ao contrário, nós sabemos que o homem foi até a lua. Quando nós poderíamos esperar ou pensar que o homem enviaria uma sonda para Marte, para pesquisar Marte, se tem água em Marte, se tem vida em Marte? Isso foi revelado a Daniel milhares de anos atrás. E então, uma certa vez também, os discípulos do Senhor perguntaram a ele, isso lá no livro de Mateus, se não me engano, no seu capítulo, se não me engano, capítulo 12, por aí, mas depois nós vamos ver isso com mais certeza. Os discípulos perguntaram ao Senhor a respeito do fim, como seria, quais sinais teria, e então Jesus disse para eles que haveria fome, haveria terremotos e pessoas correndo de um lado para o outro desesperado, mas ainda o Senhor disse que isso não seria ainda o fim, haveria coisas piores. Ele disse que a iniquidade iria se multiplicar e que o amor de muitos esfriariam. Mas isso por quê? Por causa do que está acontecendo no mundo hoje. A iniquidade, ela se multiplicou de uma tal forma que hoje menino já não é mais menino, isso segundo agora os senhores aí do mundo, os entendedores ou os maiores influenciadores desse tempo, que seja uma emissora de TV, que seja os grandes patrocinadores das grandes instituições que tem hoje em dia aí, como tem bancos privados e tal, que eles são patrocinadores de obras ao qual vem deturbar o que tem acontecido hoje. Vocês se lembram muito bem do Banco Santander, que patrocinou uma obra de arte do MAN, que foi o Museu de Artes Modernas, aí, que eles fizeram uma apresentação, segundo vocês sabem aí, que foi muito falado, com um homem ficando nu, exposto, deitado, para que uma criança fosse lá e tocasse nesse homem. Então todos revoltaram contra isso. Então isso aí é para banalizar as coisas que acontecem hoje em dia. Então nós não temos mais referência, nós não temos mais amor a nada. Se chegou ao ponto de ser arte, um homem ficar nu para que uma criança vá lá e toque nele, isso é para esfriar de vez, nós não cremos mais em nada. Então são sinais que o Senhor vai deixando para nós. E também Paulo, na sua epístola a Timóteo, ele fala com Timóteo, Timóteo, vá e pregue a palavra de todas as formas, dentro do templo, fora do templo, porque haverá um tempo em que os homens não mais suportarão ouvir a palavra de Deus, e eles vão buscar então, da sua própria forma, eles vão buscar para si pregadores, cantores, doutores, segundo a sua própria concupiscência, ou seja, segundo a sua própria vontade, para ouvir mensagens que lhes agrada, para ouvir louvores que lhes agrada, para ouvir pessoas hoje dos tempos modernos agora falar coisas a respeito da passagem da Bíblia, mas segundo a forma que os agrada.
Qual é a forma que os agrada? Que hoje nós podemos fazer tudo o que faz as pessoas que estão no mundo e que isso não é pecado algum. Então, isso é dos sinais ao qual o Senhor, sendo que tem muitos mais outros sinais, que se eu for falar aqui não cabe nesse vídeo, mas então tem muitos sinais, porque como compararmos o Senhor ou a volta do Senhor como a vinda de um ladrão? Porque o ladrão, ele vem sem dizer a hora, mas o Senhor, simplesmente essa volta comparada, mas o Senhor tem suas diferenças. O ladrão não deixa sinais que ele vai vir, e o Senhor, ele é bondoso, ele deixou sinais, e os sinais ainda se multiplicam cada vez mais. Cada dia mais nós vemos sinais aí, que também a palavra diz que haveriam sinais no céu, haveria tremores de terra, e tudo isso tem acontecido, e mesmo assim muitos de nós ainda não estamos dispersos, não estamos alertos para os sinais que têm vindo, que nós temos visto com nossos próprios olhos. Porque o amor de muitos se esfriou, como diz. E o que é que faz o nosso amor se esfriar? É o pecado, porque o pecado é a única coisa que pode separar o homem de Deus. Quando você cai em pecado, você não tem mais força para orar, você não tem mais força para buscar, você não tem mais força para estar indo à igreja. Você que antes ia para a sua igreja, ia para o templo, você que cantava lá, você não quer cantar mais. Você que pregava, não quer pregar mais. Você que na sua casa mesmo dobrava os seus joelhos e orava e buscava, você não ora mais, você não quer mais buscar. Esses são sinais claros e evidentes que o fim do mundo está para acontecer, que o fim está muito próximo, mas nós temos que termos para nós a certeza de que nós que somos salvos no Senhor Jesus, que ainda estamos nessa terra, como já disse, pois aqui nós estamos só de passagem, nós temos que alertar aos demais. Por isso nós temos que estarmos falando sempre da palavra, por isso temos que estarmos sempre indo ao templo, por isso temos sempre que estarmos orando, por isso temos sempre que estar buscando ao Senhor, porque as coisas, elas continuam a cada dia, elas vão crescendo, vai se aglomerando cada vez mais, e se nós ficarmos parados, nós vamos ficarmos ultrapassados. E quando a vinda do Senhor acontecer, possa que estamos dispersos, e Ele nos pegará então, assim como aquelas 10 virgens que esqueceram de colocar o azeite nas suas lamparinas. E quando o noivo bateu a porta, elas então saíram desesperadas para buscar o azeite para colocar em suas lamparinas, e aí já era tarde demais. Quando elas voltaram, as portas já haviam se fechado para as bodas com o noivo. Então, queridos amados, possamos estar com os nossos azeites em dia, possamos estar com as lamparinas acesas e possamos estar em vigilância e esperando a breve volta do Senhor. Vocês que assistiram esse vídeo, que se gostaram, deixam aí então seu joinha, compartilha e ajuda-nos a trazer mais a palavra aqui através desse canal, porque temos procurado melhorar para esclarecer mais, tendo em vista que aqui não é um tempo tão extenso para fazer um vídeo de 1 hora ou mais, como são nas pregações, mas nós fazemos o possível para estar trazendo esclarecimento da palavra a toda criatura. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.